Bom, pessoal, continuando aqui a sériezinha, análise crítica do Novo Testamento. Agora nós vamos chegar em outro ponto. Lembrando que tem muitos pontos e detalhes minuciosos e interessantes, por isso que é uma análise crítica. Seria que Jesus era Jesus Nazareno? Era Jesus de Nazaré? Ou era Jesus de Cafarnaum? Tem diferença, Ronaldo? Tem. Sobre Jesus de Nazaré, ser de Nazaré ou Nazareno, tem. E provavelmente se foi de Cafarnaum. Vamos analisar agora esse ponto. A narrativa de Marcos, que nós vimos no vídeo anterior, que seria a mais antiga, ela dá a entender que em tempos houve alguém conhecido por Jesus Nazareno, ou seja, Yeshua Hanatsori. A perspectiva messiânica, ou seja, a esperança da vinda do Messias, não era só dos judeus. Os samaritanos também esperavam a vinda do Messias e sabemos que esse Messias seria um Nazareno, um Natsori. Nazareno não significava que vinha de uma localidade específica chamada Nazaré, mas que esse seria dedicado a Deus através de um voto de nazireato. Tem até a lei aqui do nazireato, que você pode ver em números. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo um voto de nazireu para se separar ao Senhor, ou seja, ser separado, santo ao Senhor. Não poderia tomar bebida forte, raspar a cabeça, algumas coisas que você vê aqui na lei, tá bom? Então, você vê que existia um voto chamado nazireato. Em Juízes nós vemos que Sansão foi dedicado num voto de nazireato pela mãe dele. Aqui, apareceu um anjo lá para a mãe dele e falou assim, porque tu conceberás e terás um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Então, Sansão também era um nazireu. E em Amós nós vemos também aqui uma menção disso, mas vós aos nazireus deste vinho ao beber, e aos profetas ordenaste. Então, isso era nazireu, não era uma localidade, era um termo que significava alguém que fazia um voto de nazireato, tá bom? E isso originou uma seita de nazarenos no primeiro século. Não confundir com uma outra que tinha um nome semelhante. Eu vou mostrar no final depois, tá? E tanto é verdade que tinha essa seita no primeiro século, que nós vemos aqui até na Bíblia, no livro de Atos, Atos 24, 5. Eles falam, temos achado que este homem é uma peste, se referindo a Paulo, e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Era disso que Paulo estava sendo acusado, de pertencer a uma seita que era provavelmente uma seita de pessoas que faziam ou tentavam seguir uma vida de nazireus, que nem Sansão. Então era isso, ok? Pessoas que viviam separadas a Deus, dedicavam a Deus e abriam mão de algumas coisas. De acordo com Flávio Josefo, a seita dos nazarenos existia às margens do Rio Jordão, cerca de 150 anos antes de Cristo. Então, antes de haver Jesus, ou mesmo dessa menção aqui de Atos, já tinha, segundo Josefo, uma seita que eram de nazarenos há pelo menos 150 anos antes de Jesus. Acredita-se também que os nazarenos conheciam os ensinamentos provenientes de Buda e dos Vedas. Encontramos a palavra Nazaré nos dialetos indianos. A palavra Nas significa associar-se lá nos indianos, com Nasa, que significa nariz. Então sabemos que havia uma seita dos nazarenos, isso já está bem claro. E uma cidade chamada Nazaré havia? Nenhum historiador ou geógrafo da antiguidade menciona Nazaré antes do século IV. Segundo alguns estudiosos, como William Wilson, o nome Nazaré aparece pela primeira vez na literatura judaica em um poema escrito por volta do século VII. Então não tem nenhuma evidência de Nazaré. Nazaré não é citada na lista de cidades do Talmud, de Josefo ou de fontes romanas e nem apócrifas. A existência de Nazaré jamais foi mencionada pelos rabinos judaicos na Mishnah ou no Talmud. Embora eles listem 73 cidades da Galileia. Então as fontes judaicas mostram 63 cidades da mesma região onde supostamente era Jesus, Galileia, e nenhuma Nazaré. O historiador judeu Flávio Josefo, do século I, ele cita 45 cidades da Galileia, e não Nazaré. Assim como não figura em todo o Antigo Testamento o catálogo bíblico das tribos de Zebulon, que enumerou ali aquela região, ele enumera 15 localidades da Baixa Galileia próximas a Nazaré, mas não cita Nazaré. Vocês podem ver em Josué 19, 10, 15. E fontes apócrifas também não, e nem fontes romanas. Então é estranho, né, não haver nenhuma cidade de Nazaré. Ela só surge mesmo ela só é mencionada como cidade a partir do século IV, e a primeira menção escrita é um poema do século VII. Então, se Nazaré não existia e a seita dos nazarenos sim, o mais provável é que Jesus fosse nazareno e não de um lugar chamado Nazaré.
Marcos, o mais antigo dos evangelhos, não chama Jesus de Nazaré, mas Jesus Nazareno, como exceção apenas. Aqui em Marcos 1,9 ele fala que Jesus veio de Nazaré, é a única exceção. No resto, sendo Marcos o evangelista mais antigo, ele fala Jesus Nazareno, estava com o Nazareno, Jesus o Nazareno, o mesmo Yeshua no Tsori, nada de alguém que veio de Nazaré. E no livro de Atos também, na literatura paulina, também menciona Jesus Nazareno. O próprio Jesus falou para Paulo aqui, segundo Atos, eu sou Jesus Nazareno, e não de Nazaré. E segundo Marcos, que é o relato mais antigo, ele menciona só uma vez que Jesus teria vindo de um local chamado Nazaré. Esse aqui é em Marcos 1,9. O que pode não ser original, nós vamos mostrar as hipóteses aqui, já que Nazaré não existia. Então não teria como Marcos falar que Jesus veio de um lugar que não figura em nenhuma lista de todas as fontes que nós temos sobre Nazaré. E Marcos situa Jesus em outro lugar, Cafarnaum. Aqui, E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Então, segundo Marcos, que é o relato mais antigo, ele chama Jesus de Nazareno, não de Nazaré, e ele diz que a casa dele era em Cafarnaum. Segundo Marcos 2,1. Aqui é uma imagem do mapa para vocês verem as localidades. Aqui onde está em negrita, aqui perto do lago, é Cafarnaum. E aqui embaixo, onde tem uma bolinha amarela, não sei se dá para vocês verem, é Nazaré. Vocês notaram? São localidades até bem diferentes. Aqui é Nazaré de acordo com o que hoje existe, tá, pessoal? Só para deixar claro. Então, segundo Marcos, Jesus era de Cafarnaum. Continuando a ler esse episódio ali que eu mostrei, Marcos 2,1, cuja ação se passa em Cafarnaum, a gente percebe que a família de Jesus também morava lá, em Cafarnaum, não num lugar chamado Nazaré, pois é lá que acontece o incidente que a família dele quer deter ele porque acha que ele está fora de si, né, louco. E mais à frente em Marcos nós podemos ler uma passagem que Jesus foi para a sua terra, e não tem nenhuma identificação de que essa terra seja Nazaré, ao contrário, dá a impressão que é a mesma localidade, Cafarnaum. Olha aqui, E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiam. E Mateus confirma, dizendo, aí chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, etc e tal. E é aqui que se passa aquele episódio que, segundo Marcos, era o episódio lá, onde Jesus estava em Cafarnaum. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão todos nós as suas irmãs? Então, isso se situa em Cafarnaum. Só Lucas tratou de harmonizar o texto com a ideia de Jesus ser originário de um local chamado Nazaré. Até porque Lucas acho que era grego ou estrangeiro, ele não conhecia bem peculiaridades, né, sobre o judaísmo e o hebraico, então Lucas talvez tenha entendido que Jesus fosse de um local chamado Nazaré. Aí Lucas harmoniza o texto. Chegando a Nazaré, onde fora criado. Então aqui é uma harmonização de Lucas. Será que o cristianismo teve na sua fundação um grupo judaico cujos membros eram apelidados de nazarenos, essa seita judaica? Vamos ver os argumentos a favor disso. O Antigo Testamento menciona uma consagração religiosa chamada voto de Nazireu, que nem eu mostrei ali. E esse voto poderia ser por tempo limitado ou por toda a vida. As descrições que os evangelhos fazem de João Batista são parecidas com as dos nazireus do Antigo Testamento, sendo provável que João Batista fosse nazireu. Como Jesus foi batizado por João Batista, Jesus também teria aderido ao voto de Nazireu, ainda que seja improvável, tá? Porque Jesus também é chamado no Novo Testamento de comilão e beberrão. Isso não combina com Nazireu. Ainda hoje, e desde há 2000 anos, a única palavra em hebraico que existe para traduzir cristão é Natzori. Então, em hebraico, Jesus Nazareno é referido como Yeshua HaNatzori. Há passagens onde ocorre a palavra Nazareno, os manuscritos gregos aparecem umas vezes como Nazoraio, é aquela diferença que eu falei ali em cima, e outras vezes como Nazarene. Então haviam duas seitas com nome parecido. Então no grego você vai encontrar Nazoraio e Nazarene, ok? Ora, segundo alguns autores, Nazoraio é uma transliteração do aramaico Natzoria, que por sua vez veio do hebraico Notzori. Podemos presumir, para já que o erro do autor, quando ele menciona ali que Jesus veio de Nazaré, pode ter sido pelas seguintes hipóteses. Aqui são só hipóteses. Primeiro, pode ser que Marcos não entendeu que a designação Nazareno complementava o nome de Jesus, respeitava a sua filiação religiosa, uma seita dos nazarenos. Então ele pode ter presumido que era uma localização geográfica, mas não existia. Outra hipótese, Marcos quis demarcar Jesus da sua própria filiação religiosa, e portanto ele modificou a utilização da palavra Nazareno, é outra hipótese.
Marcos estava a escrever sobre um personagem fictício, Jesus. E por isso apontou Nazaré, uma cidade fictícia, porque aí não tem importância. Se o personagem é fictício, o local também não importa, que nem Gotham City. E por fim, Marcos, outra hipótese, que seria o autor da versão original, até uma das fontes, da fonte Q, ele não cometeu esse erro, ele teria escrito apenas que Jesus veio da Galiléia e posteriormente foi inserido por algum copista o termo Nazaré. Isso aqui, na minha opinião, é o mais provável, para tentar harmonizar com o texto dos outros evangelistas. Então, para mim, é o mais provável que Marcos tenha escrito que Jesus veio da Galiléia, que é uma região que abrange toda aquela região, e algum copista, para tentar fazer uma harmonia com os outros evangelhos, pode ter corrigido para Galiléia. Mas o fato é que já havia nazarenos antes de Jesus, pelo menos uns 150 antes, e não havia Nazaré. Então isso não tem como discutir. E os demais evangelistas devem ter entendido que o termo nazareno, como Mateus e Lucas, significava ser de alguma localidade, principalmente Lucas. Então, o mais provável é isso, é que Jesus era de Cafarnaum, que é esse lugar aqui que eu mostrei aqui no mapa, ó. E era chamado de Nazireu por ser alguém que tenha feito um voto, ou ser dedicado, ou separado e consagrado para o Senhor. Mas aí os autores posteriores a Marcos não entenderam e acharam que Marcos pudesse estar se referindo a uma localidade geográfica, ok? Agora, só para finalizar o vídeo, que vai ser inclusive o tema do próximo vídeo, nós vamos ter um outro problema que a gente vai analisar. Jesus não nasceu em Belém? Porque aqui, ó, tá Belém aqui embaixo, ó, perto de Jerusalém, ao sul de Jerusalém. E aqui em cima está Nazaré, na Galiléia. Mas será que Jesus nasceu mesmo em Belém? Então a gente vai analisar num próximo vídeo. Isso se vocês estiverem gostando, tá? Comentem aí. Mas só para finalizar, esse vídeo aqui, o mais provável mesmo é que Jesus seja de... Ou se houve um Jesus histórico, ele fosse de Cafarnaum. Ok? Paz a todos.